Era tarde da noite. A casa estava em silêncio, mas não era aquele silêncio de paz. Era o silêncio que machuca, que grita por dentro. O tipo de silêncio que só quem já chorou escondido entende. Eu estava sentado na lavanderia. Sim, na lavanderia. Um campo apertado entre o tanque e a máquina de lavar, onde eu sabia que ninguém me ouviria. Era ali que eu me escondia dos meus filhos, da minha esposa, do barulho do mundo e, para ser sincero, até de mim mesmo. Na mão a conta do banco, no bolso R$11,30, no peito um nó, na alma um desespero que não cabia mais no corpo. Já fazia meses que tudo parecia dar errado. Toda a tentativa de recomeço acabava em mais frustração. Vendas canceladas, promessas que não se cumpriam, portas que batiam na cara. Eu tentava manter a fé. Dizia para mim mesmo que era só uma fase, mas por dentro, a fé estava murchando. E pior, eu sentia que Deus estava distante. Como se ele tivesse cansado de me ouvir pedir sempre a mesma coisa. Era como se o céu tivesse se calado para mim. E isso doía mais do que qualquer dívida. Porque quando a alma se sente abandonada, o corpo para de lutar. Naquela noite eu não orei. Pelo menos não no começo. Eu só olhava fixamente para aquela folha amassada da fatura e pensava: Deus, será que o Senhor ainda me escuta? Eu não queria mais repetir as orações de sempre. Não queria mais declarar promessas sem sentir nada. Eu precisava de algo real. Algo que quebrasse aquela parede entre mim e o céu. E foi ali, no chão frio da lavanderia, que eu quebrei. Desabei. E pela primeira vez em muito tempo, eu falei com Deus como quem fala com um pai depois de uma briga. Sem filtro, sem medo, sem cerimônia. Deus me escuta. Eu não aguento mais fingir que tá tudo bem. Eu não consigo mais carregar essa dor no peito como se fosse normal. Eu tô falido por fora. Mas pior, eu tô falido por dentro. Eu não quero só dinheiro. Eu quero te ouvir. Me responde. Me mostra que o Senhor ainda tá comigo. E ali, entre soluços, uma presença começou a me envolver. Não foi um som, não foi uma visão, não foi uma voz audível, mas era como se uma paz silenciosa tivesse invadido aquele cômodo sujo. Pela primeira vez em meses, eu não senti medo. Pela primeira vez eu não me senti sozinho. Me ajoelhei, sem ritual, sem palavras bonitas. Apenas eu, minha dor e Deus. E de dentro da minha alma, saiu uma oração que eu nem sabia que sabia fazer. Uma oração de verdade. Uma oração sem floreios. Uma oração sem máscaras. E foi ali que eu entendi. Deus não está esperando palavras perfeitas. Ele está esperando verdade. E verdade, meu irmão, minha irmã, nasce no fundo do poço. Na manhã seguinte, não aconteceu nenhum milagre cinematográfico. Não acordei com dinheiro na conta, nem com alguém batendo na porta com uma oferta milagrosa. Mas acordei com algo diferente no peito. Uma vontade de obedecer. Uma paz que me empurrava para frente. Peguei minha Bíblia, que estava esquecida sobre o guarda-roupa, e abri sem pensar. E o versículo que surgiu foi Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquelas palavras me pegaram de jeito, porque na prática eu estava buscando tudo, menos o reino. Eu buscava resposta, saída, dinheiro, livramento. Mas eu não estava buscando o rei. Levantei, vesti uma roupa simples e saí para caminhar. Não tinha nenhum destino, só queria respirar. E no meio do caminho, reencontrei um amigo de anos atrás. Ele me olhou espantado, como se fosse ver um fantasma. Rapaz, eu estava pensando em você ontem. Você ainda mexe com edição de vídeo? Mexo sim. Respondi com o pouco de dignidade que ainda restava. E ele disse: tenho um trabalho urgente. É para hoje, pago à vista. Naquele instante eu não sabia se sorria ou chorava. Porque não era só sobre o dinheiro. Era sobre a resposta. Era sobre saber que Deus ouviu. Voltei para casa com o coração leve. Trabalhei o dia todo e à noite recebi o pagamento. Era o suficiente para pagar 2 contas que estavam vencidas.
E naquela hora me ajoelhei novamente, mas não para pedir, só para agradecer, porque eu entendi que a oração que transforma não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sincera, e que a resposta de Deus nem sempre é grandiosa, mas é sempre pontual. O mais lindo foi perceber que o maior milagre não foi o pagamento daquela conta, foi a transformação que começou dentro de mim. Porque quando a gente ora de verdade, Deus não muda só a nossa situação, Ele muda a nossa percepção. Ele abre os olhos para o que realmente importa. Ele cura as feridas escondidas. Ele restaura a confiança. Ele devolve o fôlego. E a fé? A fé volta a queimar como brasa viva. Depois daquele dia eu continuei orando, mas agora com outro tom. Não era mais um pedido aflito. Era uma conversa constante. Eu não buscava mais o que Deus podia me dar. Eu buscava estar com Ele. E quanto mais eu me aproximava dele, mais as coisas externas começavam a se alinhar. O que antes parecia impossível começou a acontecer aos poucos. Clientes reapareceram, portas se abriram, ideias novas surgiram. Mas nada disso se comparava à paz que habitava dentro de mim. E sabe o que mais me marcou? A percepção de que Deus nunca esteve ausente. Eu é que estava cego demais pelo medo para perceber a presença dele. Às vezes, ele permite o silêncio para nos ensinar a escutar com o coração. Às vezes, ele permite a escassez para nos lembrar quem é o nosso sustento. Às vezes, ele permite o atraso para revelar a hora exata em que a fé vence a ansiedade. Não pense que foi fácil. Eu ainda tive dias difíceis, ainda chorei em algumas noites. Mas a diferença é que agora eu sabia com quem contar. Eu sabia que a oração era meu refúgio. Não como um grito desesperado, mas como uma ponte direta entre meu espírito e o céu. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela oração naquela lavanderia foi o ponto de virada. Não porque Deus resolveu tudo de uma vez, mas porque naquele instante eu deixei de lutar sozinho. Eu entreguei, eu confiei, e foi quando confiei de verdade que o céu se moveu. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo o mesmo vazio que eu senti naquela noite. Talvez suas contas estejam vencidas, seu nome esteja sujo, sua esperança esteja por um fio. Talvez você esteja orando há semanas, meses, e nada muda. Mas deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, Deus espera o fim das nossas forças, para mostrar que o poder sempre foi dele. Não desista. Não pare. E acima de tudo, não se cale. Ora, mesmo com voz trêmula. Ora, mesmo com lágrimas. Ora, porque é nesse tipo de oração, a que vem do limite, que o céu se move com força. Deus ainda responde, às vezes em 24 horas, às vezes em 1 minuto, às vezes em 1 mês. Mas ele sempre responde, porque ele nunca abandona quem clama com sinceridade. Agora, eu te convido a fechar os olhos por um momento. Respira fundo. Sente esse peso que está no teu peito. Entrega. Solta. Fala com Deus. Mesmo que seja só isso. Pai, me escuta, porque Ele vai. Ele já está. E se esse testemunho falou com você, compartilha. Comenta aqui embaixo. Diz, Senhor, me escuta. Essa frase pode ser o começo de uma nova história na sua vida. E se inscreve nesse canal. Mas só se você estiver pronto para viver uma transformação que começa dentro. Porque a maior vitória é a que começa no secreto. E é no secreto que Deus age com poder.